Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho aqui hoje fazer mais um tutorial e análise, desta vez para o jogo Smartphone Inc., que é um jogo que eu tenho andado a jogar no último mês, 2 meses, joguei várias vezes. Era um jogo que estava para experimentar há muito tempo, que já me chegou do Kickstarter há bastante tempo. E hoje vamos fazer aqui um tutorial, explicar mais ou menos como se joga e depois dar aqui no final a minha opinião. Por isso, vamos ver primeiro como se joga. Vamos fazer aqui então a configuração inicial aqui do Smartphone Inc. Cada jogador começa com 2 tablets, 2 coisas destas, que têm frente e verso, e é a conjugação destas coisas, que é o mecanismo principal do jogo, que vai determinar as ações que nós podemos fazer no jogo, que depois vão acontecer por etapas ao longo das 5 rondas. Ou seja, existem 5 rondas que têm estas 8 etapas. No final do jogo, vemos quem fez mais pontos de vitória, sendo que os pontos de vitória aqui são obtidos principalmente através da venda de telemóveis, ou não fosse esse o tema do jogo. Portanto, vamos fazer então aqui a configuração inicial. Colocamos aquele marcador no nível de ronda 1, este marcador no início da fase de configuração dos tablets, e depois vamos então configurar aqui o resto das coisas. Vamos a cada uma das tecnologias aqui em baixo procurar as pecinhas que têm o ícone correspondente ao tipo de tecnologia. Portanto, isto tem variabilidade de configuração inicial, e vamos colocar nos sítios. Fazemos o mesmo aqui para as patentes. Vamos colocar a todos. Vamos colocar aqui mais tecnologias. Isto também é aleatório. Se o jogo for jogado apenas a 3 jogadores, temos de entrar aqui com os chamados retails, os retalhistas, que existem aqui em vários tipos de tamanho. Vemos M's, mais M's, tendo um lado e do outro, L's e S's. Isto, no fundo, é ajustado ao tamanho, por exemplo, dos locais, porque como o mapa é muito grande e está pensado principalmente para 5 jogadores, quando nós jogamos com menos, temos que tapar algumas das zonas. Eu depois explico como é que funciona cada uma destas. É simples, é mais como uma forma de tapar e reduzir o mapa, mas também dar aqui algumas possibilidades de marcar pontos de vitória também. Então, depois de feito isto, cada jogador recebe então os seus 2 tablets, recebe uma tecnologia da sua cor inicial e recebe esta caixinha. Isto é a versão Kickstarter, portanto eu acho que na versão normal, na retail, não tem isto. Não tenho a certeza, mas pronto, só para avisar isso. E aqui nós temos 3 tipos de peças: os cubinhos que vamos usar para marcar as vendas, as empresas que vamos usar para marcar a nossa presença nas várias áreas, nos vários pontos do mundo, e estes símbolos de rede, não é? Que servem para, neste caso, para representar a nossa progressão até nos instalarmos numa zona, ou a nossa progressão até dominarmos um certo nível de tecnologia de telemóvel, uma certa patente ou uma certa característica. Portanto, vamos fazer o resto da configuração. Vamos pôr uma empresa da nossa cor. Para já metemos aqui nos pontuadores a nossa cor, ou seja, consoante a nossa cor, isto determina o início da ordem de jogo, que depois é transferido para ali os valores. Isto são os valores dos preços dos telemóveis, e estes valores começam sempre a 5 e são sempre ajustados a 5 no final da ronda. Portanto, começamos todos no 5, com esta ordem, a mesma que está aqui, que vai determinar a ordem de jogo, mas que depois vai mudando. E colocamos, vamos à procura nos várias zonas onde está um quadradinho no sítio para as empresas da nossa cor. Portanto, o vermelho está aqui. Começa aqui na zona da Rússia. E, por exemplo, o amarelo ia começar aqui na Índia, e o verde ia começar aqui no norte da África. Depois existem outras cores. E, portanto, os restantes também íamos tapar com os tais retalhistas para ajustar o tamanho do mapa. E o jogo está pronto a começar. Temos aqui o nosso painel individual que nos ajuda, diz-nos qual a nossa tecnologia que começamos. Estão a ver, corresponde, está certo? O nosso nível onde começamos, que é no 7. Isto são os pontos de vitória, que é o dinheiro que ganhamos. Eu começo com mais pontos de vitória se for o vermelho, mas sou o último a jogar. E aqui depois está um cálculo, é quase uma tabuada, para nos ajudar a fazer algumas contas, porque temos que fazer bastante durante o jogo. Isto serve também para ocultar, porque quando entramos na fase 1, é a fase em que estamos a configurar os nossos
tablets e essa fase é oculta, ou seja, estamos a jogar todos ao mesmo tempo, de modo oculto, e depois revelamos e mostramos os nossos tablets. Vamos então explicar como é que funciona esta parte dos tablets. É simples, temos de configurar os dois, podemos virar como quisermos e a regra é simples, temos que tapar pelo menos uma das peças. De resto, e não podemos pôr nas diagonais, tem de ser sempre ortogonal, podemos fazer como quisermos, não podemos tapar tudo, mas podemos fazer assim, 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 virar, pôr, como quisermos. Depois de termos isto configurado, por exemplo, podia ser qualquer coisa deste género, nem sei se isto fará muito sentido, mas pode ser deste género, pode ser qualquer coisa deste género, estava tapado, quando todos os jogadores tiverem decidido, revelam todos e mostram aquilo que vão ser as ações para a ronda. Eu vou só ajustar aqui, para ser mais fácil, se vê na câmera. Pronto, podia ser uma coisa assim. Não sei se isto fará muito sentido, do ponto de vista da estratégia do jogo, mas vamos ver. Então, depois de todos terem revelado, passamos para a fase de ajustes de preços. Eu tenho aqui mais um, quer dizer que os meus telemóveis vão valer mais. Passam a valer 6, mas os outros jogadores podiam ter deles que decrescem o valor. Vamos ver aqui exemplos, estão a ver esta caixa, para além de dar uma de produção, decresce o valor. Portanto, vamos imaginar que isto tinha acontecido assim. Depois vamos passar para a fase de produção. Na fase de produção vamos ver a quantidade de caixas que temos e quantos quadrados é que tapamos. Tapamos 2, mesmo que não estejam preenchidos, o quadrado está lá. Portanto, foram 2 tapados, mais 1, 2, são 4 de produção. Peguem 4 cubos e passe para aqui. De notar que na fase anterior, quando estamos a configurar os tablets, não expliquei isso, mas adiciono agora, temos que escolher o que fazemos com isto. Por exemplo, isto aqui, se eu deixar ficar assim, faz-me mais um de produção nesta fase. Está aqui o caixote. Mas eu posso pegar nisto e substituir também por uma zona. Não pode sair fora, mas pode substituir qualquer zona. Isto faz na fase em que isto está tapado, não esquecer. Mas tem impactos depois. E eu não ganho quando estou a tapar cubos por baixo, tal como ganho quando estou a fazer com o tablet. Isto não tem essa regra. Pronto, por exemplo, eu poderia ter feito assim. O que queria dizer que eu, para além dos 4, 1, 2, 3, 4 que estão tapados por baixo, teria um adicional de produção, teria 5. Passamos então todos para esta fase, e então é a fase em que podemos usar o nosso ícone amarelo, caso o tivéssemos usado, mas, por exemplo, imaginem se eu tivesse tapado isto, não o teria agora para usar, mas teria feito isto, okay? Posso pôr aqui para se ver melhor, teria feito isto, e tenho direito a ir buscar uma coisa destas. E agora já interessa aqui a prioridade, a chamada regra da prioridade. A prioridade dá sempre dos preços mais baixos e sempre na ordem dos pontos de vitória. Por exemplo, o primeiro jogador iria ser o amarelo, porque é o que tem o preço mais baixo, a seguir seria o verde e depois o vermelho. Mas se estivessem empatados, é a quantidade de pontos de vitória que determina, ou seja, seria o verde primeiro, porque está apenas com 3 pontos e o amarelo está com 6. Mas, continuando, ou seja, seria o amarelo a comprar primeiro e aqui escolher uma destas coisas, por exemplo, e isto permitiria das próximas fases, porque vamos repetir este processo 5 vezes, ter mais uma peça para substituir aqui, ou uma para deixar virada para ter mais um de produção nas fases posteriores. Portanto, isto é sempre interessante. Se nós não tivermos este item visível, ganhamos sempre esta caixa, que não tem habilidades para mudar o nosso tablet, mas é sempre mais um de produção que vamos ter de ronda para ronda. É uma possibilidade, ou ganhamos uma coisa ou outra, ganhamos esta quando não temos este símbolo visível. Depois passamos para a fase de investigação tecnológica. Vou ver quantos símbolos destes é que tenho e, respeitando novamente a ordem de jogo, é sempre a mesma regra, vou pegar em peças destas e vou colocar numa destas zonas. Quando eu tiver o número suficiente igual ao que está ali em cima, e múltiplos jogadores podem ir pondo, o primeiro jogador a conseguir ter, por exemplo, 4, 3, 4, se eu tivesse 4, isto era removido e eu passava a ter uma presença aqui. Se tivesse sido o primeiro, ganhava esta peça, quer dizer que no final me vai dar 8 pontos de vitória, guardo e ganho acesso a esta habilidade. Esta habilidade diz-me que todas as tecnologias posteriores que eu desenvolva custam menos 1 e dá-me acesso a telemóveis com jogos, ou seja, cada uma delas dá um benefício
Se formos os primeiros, ganhamos pontos de vitória e dá-nos uma característica de telemóvel, 4G, por exemplo, que nos vai permitir vender mais telemóveis. Neste caso, por exemplo, é a localização, mas a habilidade é ganhar 5 de produção imediatamente. E existem muitas que mudam de jogo para jogo. Mudou também uma coisa, uma vez que saiu daqui a patente, isto passou a custar menos para os jogadores desenvolverem. Portanto, os próximos jogadores podem continuar a desenvolver esta tecnologia para aceder a este benefício, mas em vez de custar 4, como custou, uma vez que é uma coisa conhecida, custa apenas 3. Depois, passamos então para a fase de expansão do mercado. Na fase de expansão do mercado, é aqui que vamos transferir os nossos caminhões para zonas adjacentes à nossa zona. Eu estou aqui, já tenho participação, portanto posso-me expandir, ver aqui as linhas para aqui, para o Canadá, por exemplo, ou para a Europa, ou para a China. Eu vou decidir, por exemplo, ir para o Canadá. Porquê? Porque assim que eu tenho, por exemplo, há 2 de participação, imediatamente posso ter uma empresa. Okay? Removo, tenho 2. Se não tivesse, eles acumulavam e depois, quando tivesse o número suficiente, passava a ter a minha presença. Isto vai ser muito importante porque vai permitir vender coisas. Agora passamos para a fase de venda. Isto sempre por ordem de prioridade. Lá está, porque interessa quem chega primeiro aos sítios. Depois passamos para a fase de distribuição daquilo que nós produzimos. Dá-se também por ordem de jogo, portanto eu sendo vermelho, tendo o valor mais elevado, seria o último a vender. E a ver aqui a quantia, tinha produzido 5, tudo o que eu não consegui vender daquilo que produzi neste mundo vai fora, portanto vou tentar vender os meus 5. Os meus telemóveis valem 6, o que quer dizer que tenho que respeitar aqui esta regra. Isto é disponibilidade para comprar por um preço. Quer dizer que estes clientes só estão disponíveis para comprar até 3 e estes até 5. Eu, estando a vender os meus por 6, só vou poder colocar aqui. E existe a regra, se tivermos o preço mais baixo, temos que colocar sempre da esquerda para a direita para não bloquear propositadamente. Como tenho tecnologia nos meus telemóveis de jogos, vou conseguir vender para este cubo para aqui também. Já aqui no Canadá, não vou conseguir vender em nenhum, porque eles têm apenas a disponibilidade para comprar de 4 e eu não tenho nenhuma destas tecnologias. Portanto, estes meus 3 cubos se iam embora, não ficavam. Portanto, como isto é jogado na ordem de jogo, eu posso muito bem, sendo o último jogador, já não ter locais disponíveis depois para fazer as minhas vendas. Depois dá-se então a fase de pontuação. Como é que é a fase de pontuação? É o valor do meu preço dos telemóveis vezes a quantidade de cubos que eu consegui vender. Eu consegui vender apenas 2, portanto é 6 vezes 2. Daí a ver aqui esta tabela para nos ajudar a fazer os cálculos quando são números maiores. Portanto eu ganhava 12 pontos, ia ganhar 1, 2, depois isto tem a técnica gira de quando são 10 é só subir assim. Portanto teria 19. Vamos também ver as maiorias. Vamos dar aqui um exemplo. Por algum motivo o jogador amarelo e verde já tivessem aqui presença e tivessem vendido, por exemplo, telemóveis, isto mudou, quer dizer que eu vou ver também as maiorias. Depois de receber os meus pontos individuais, eu recebo também pontos de maioria por aquilo que faço. Então vou ver o edifício que está mais à direita, é este, e cada jogador só pode ter um edifício por zona. Vejo que tem um 5 em cima e um 2 em baixo. Se calhar assim vê-se melhor. Um 5 em cima e um 2 em baixo. O que quer dizer que o jogador com mais cubos vai ganhar 5 pontos adicionais e o segundo ganha 2. O que quer dizer que o vermelho ganhou mais 5 e o amarelo ganhou mais 2. Portanto, isto juntava aos meus pontos de vitória também e vemos isto para cada região. Portanto, estivemos a fazer isto e, por fim, estes cubos saem todos, os cubos das vendas. Os restantes ficam lá dos desenvolvimentos tecnológicos, dos avanços para cada uma da zona e as empresas. Isto volta. Isto tudo ajusta para cima e vamos ver como é que estão as pontuações, porque são as pontuações que determinam a ordem de turno, que é inversa à pontuação. Portanto, mas depois isto pode mudar consoante os preços vão mudando também. Portanto, fazemos isto. Depois isto renova, estas coisas saem fora e entram novas, estas mantêm sempre as mesmas até ao final do jogo. E depois vamos repetir isto 5 vezes e no final vai ganhar quem tiver mais pontos de vitória. É assim tão simples. E quando nos estamos a expandir de zona para zona, obviamente elas vão dando acesso a outras zonas. Portanto, daí a importância destas ligações
por aqui, e também a importância de ir descobrindo tecnologias, porque isso vai nos abrindo novos clientes que não estão tão associados aos preços. Portanto, isto pode ser também importante e estratégico no jogo. E depois repetimos isto, não é? Estamos sempre a configurar cada turno os nossos tablets, vamos recebendo cada vez mais coisas destas para nos ajudar a configurar, e as tecnologias vão influenciando também o nosso jogo. Estou só a mostrar aqui com algum detalhe aqui os retailers, os retalhistas. Isto, como eu disse, coloca-se consoante a dimensão do mercado, o tamanho dele, e as regras são aqui algo diferentes. Por exemplo, nós colocamos na mesma uma indústria, aqui a nossa presença, a nossa empresa na mesma, mas quando estamos a expandir, por exemplo, para uma zona, como está aqui, custa 2, quando temos lá as duas peças, isto, por exemplo, está lá a ser substituído, em vez de colocarmos a peça ali, passamos a colocar aqui. E quem chega primeiro vai ocupar os espaços mais da esquerda para a direita, o que quer dizer que no final do jogo vai ter os pontos de vitória que estão aqui, ou seja, quem chega primeiro vai ganhar pontos de vitória e depois ganha estes bónus imediatos de colocar. Neste caso era colocar uma peça de tecnologia numa das zonas que esteja em investigação. E basicamente é a forma de ocupar os territórios, não tendo zonas para vender, mas ter aqui mais uma solução para gerar pontos de vitória e ter mais algumas habilidades. E pronto, no final ganha quem tiver mais pontos de vitória. Então agora que já temos uma ideia do que é isto, o Smartphone Inc., este jogo com um tema muito particular, muito original, não é? Esta produção e venda de telemóveis, vamos então aqui tópico por tópico, como é habitual aqui nos meus tutoriais e análises de jogos. Quanto à montagem, o jogo penso que se monta facilmente, não tem muitos componentes, é relativamente fácil o sítio de colocar cada coisa, portanto estamos rapidamente, em menos de 5 minutos está o jogo montado e estamos prontos a começar a jogar. A nível dos componentes, os componentes estão muito bem, aliás até a versão que eu vos mostrei é a versão de Kickstarter, até podemos dizer que tem componentes demasiado trabalhados para o efeito, porque uns cubos serviam perfeitamente, mas acho que o modo como o mapa está representado, o sítio para colocar as peças, o modo como fazemos a própria gestão através dos componentes, o modo como aquelas duas peças que nós combinamos num mecanismo de sobreposições, que são tablets, também está interessante, e o jogo acho que acaba por cumprir o seu objetivo num jogo que não tem assim tanta complexidade, mas tem um dinamismo de jogo muito interessante. Portanto, eu acho que os componentes estão muito bem para o tipo de jogo que é. Um livro de regras super simples, super fácil de usar, parece mesmo um livro de regras fisicamente de um telemóvel, portanto está bastante bem feito também do ponto de vista do design do próprio produto e do design gráfico. Portanto, o jogo é muito, eu diria que é muito simples de ensinar e de explicar, e é quase um jogo de introdução, e eu sei de algumas pessoas que têm usado mesmo este jogo para introduzir novas pessoas que provavelmente não têm uma taxa de tolerância, muitas regras, pelo menos de início. Isso pode ser uma estratégia para introduzir pessoas no hobby. Dar estes jogos que já têm alguma complexidade e algum interesse, mas não têm muitas regras muito complicadas. E o livro de regras faz isso bastante bem, é adequado. Design gráfico e design artístico, ou expressão artística do jogo, a ilustração e afins, eu acho que está muito bem conseguido, consegue captar bem o tema que o jogo se propõe, que é esta indústria da produção de telemóveis, mais particularmente smartphones, com todas estas features, não é? Estas características, estas dimensões, estas tecnologias que eles incorporam. Acho que está bem feito aqui no modo depois como está representada a rede de domínio e de expansão das empresas pelo mundo, as próprias tecnologias, o modo como os componentes se assemelham aos tablets, aos telemóveis, a rede, as empresas, tudo isso acho que está bastante bem feito, e o jogo cumpre os seus objetivos. Tem um aspecto limpo, que ajuda limpo no sentido de não ter muita informação muito carregada, é relativamente fácil de ver as ligações e as áreas onde vamos colocar as coisas, porque essa informação é muito importante quando estamos a fazer a tomada de decisão no jogo. E não convém andar a perguntar às vezes muitas coisas, porque aqui o timing e fazer primeiro que os outros é muito importante. A isto junta-se também o tema e a narrativa. Acho que o tema está interessante. Estamos a fazer aqui um jogo de expansão, um jogo de controle de área, de maioria da área, ou de controle da área
total, e isso acho que entra bem na temática de expansão do mercado global onde há as interações. Também penso que entra bem no tema da produção, porque trata-se de um jogo de produção e de expansão e de venda, e que o mercado dos smartphones acho que encaixa aqui perfeitamente, sendo um tema que provavelmente vai cativar também alguns, provavelmente novos utilizadores, porque já não é supostamente trocar bens no Mediterrâneo ou vender num período histórico que pode não dizer nada às pessoas, pode não cativar por isso, e isso é uma grande razão para dizermos que um jogo é temático ou não, é porque nós próprios podemos não compreender o período que está a ser retratado, como retrata o nosso período contemporâneo. Portanto, isso acaba por ser mais fácil, diria eu, e para ajudar a integração temática do jogo. Quanto aos mecanismos, temos aqui claramente um jogo de controle da área, em que temos também mecanismos de sobreposições para escolher as ações, também está interessante. Portanto, eu diria que estes são os dois principais mecanismos, e depois também a gestão e a criação de ligações, que também é um jogo que entra nesses mecanismos. Portanto, mecanismos simples, em que os jogadores fazem ações ou tomam decisões através destas sobreposições e do modo como usam os vossos recursos em zonas que estão limitadas, onde, por exemplo, a prioridade da ordem de turno é muito importante. Tem variabilidade na ordem de turno e isso faz toda a diferença para terem sucesso ou não do jogo, e também é um mecanismo aqui importante. Duração. Este jogo pode ser bastante rápido, mesmo jogado numa primeira vez, eu diria que nós conseguimos jogar isto mesmo a 4 jogadores, por exemplo, numa hora, o que não é nada de muito complexo, diria eu, e não é fastidioso, não é longo, portanto é uma coisa útil e interessante para as pessoas também poderem usar isto quase como uma espécie de um filler, não é? Ou quando não temos muito tempo, e também para introduzir novas pessoas, lá está, como eu já disse, que podem reagir pior a um jogo com muitas regras ou muito tempo de explicação. Este explica-se rapidamente e os jogadores vão aprendendo bem ao longo do jogo, uma vez que estão durante 5 rondas a repetir basicamente as mesmas ações, e veem e podem aprender com aquilo que foram as decisões que os outros tomaram. Isto é um reforço da aprendizagem pela repetição, mas que, lá está, é sempre diferente porque muda muito, principalmente a ordem de turno. Quanto ao número de jogadores, este jogo funciona quanto mais jogadores melhores, a 5 é melhor, há mais interações. No entanto, os retailers, os retalhistas, tentam ajustar o mapa, mas o melhor é que, por exemplo, nesta edição de Kickstarter há um mapa para 2 e 3 jogadores. Portanto, é um mapa mais pequeno, que reduz as áreas, e isso acaba por nivelar o jogo e torná-lo mais interessante quando querem jogar com uma contagem mais reduzida. As interações entre os jogadores são brutais, este jogo pode ser brutal. Pelo modo como fazemos a ordem de turno, nós podemos completamente destruir os planos dos outros jogadores, porque bloqueamos as áreas onde eles poderiam eventualmente querer vender os telemóveis, uma vez que em cada cubinho que eu vos mostrei só cabe uma peça. Portanto, tem muito bloqueio e tem muita interação através desses bloqueios, e quem faz primeiras coisas. Estratégia, tática e sorte. O jogo não tem grande aleatoriedade. Tem alguma aleatoriedade, por exemplo, nas tecnologias que saem, mas não é isso que vai influenciar muito o vosso jogo, são mesmo as vossas decisões táticas e estratégicas, táticas em cada momento para aproveitar algumas oportunidades que podem abrir, mas estratégicas como vai ser o vosso plano. Se vão construir primeiro para depois pontuar muito no fim, se vão fazer isso ao contrário, se vão pontuando ao longo das 5 rondas, se vão tentar fazer pontuações de preços mais baixos ou preços mais altos, e depois ler também aquilo que os outros jogadores estão a fazer. Portanto, eu diria que tem também o fator aleatório é muito pequeno, e é um jogo com tática e estratégia muito pronunciadas, muito fortes, muito evidentes no jogo. Quanto à complexidade, é um jogo simples, lá está, como eu já disse, é quase um jogo de introdução, por todos os problemas que esta definição pode ter, mas isto para dizer que não é um jogo que tenha muitas regras, que se aprende relativamente fácil e que se joga fácil. Portanto, baixa complexidade, mas complexidade nas interações e naquilo que o jogo proporciona de decisões e de resultados. Portanto, é complexo, é fácil de ensinar, mas complexo, pode ser complexo a jogar. Decisões complexas que podem levar até alguma paralisia de análise. Por exemplo, quando estamos na fase a montar os nossos tablets, a sobrepor as peças, isto pode ter alguma quebra. Ainda bem que o jogo foi feito com estas ações em simultâneo, também é um mecanismo importante. Acaba por tentar reduzir isso, mas podemos estar à espera de alguns jogadores mais indecisos, e isto pode ser também sentido na primeira vez que jogamos o jogo. Não sabemos bem o que é que estamos a fazer, mas isso acontece em quase todos os jogos.
mas aqui, como temos que definir todas as ações para fazer em todas as etapas da ronda, isto pode levar um pequenino tempo de paralisia de análise no início do jogo, até porque temos que estar a tentar ler aquilo que os outros jogadores vão fazer. E isto relaciona-se também com a curva de aprendizagem. O jogo, eu diria que tem uma curva de aprendizagem pequena, porque se calhar, provavelmente nas primeiras vão estar um pouco perdidos, mas depois, já a meio do jogo, já percebem. Portanto, meio jogo é quase suficiente para entrar no jogo. A curva de aprendizagem é pequena. Quanto à rejogabilidade, acho que tem elevada rejogabilidade e quanto mais jogarem com mais pessoas com experiência, melhor fica o jogo, porque então assim torna-se ainda mais tático e mais estratégico nas decisões que vocês vão tomando ao longo do jogo. O arco narrativo, ritmo e progressão do jogo, o jogo progride, vocês vão ganhando cada vez mais coisas, mas como estamos limitados aos 2 tablets, sem coisas que nós podemos pôr extra o tablet, à exceção de uma tecnologia que permite fazer isso aí fora, acaba por ser uma boa restrição da quantidade de ações que podemos fazer num jogo. Portanto, nunca fazemos demasiadas coisas, progredimos, fazemos mais coisas e melhores, mas sem ser a um ritmo muito grande, e o que acaba por também contribuir aqui para a duração do jogo. Quanto a opções e caminhos para a vitória, temos várias opções, podemos adotar várias estratégias, como já disse, podemos ir por telemóveis mais caros, por telemóveis mais baratos, podemos nos especializar nas características que os telemóveis têm distintos, podemos tentar controlar primeiro umas áreas que outras, portanto tem uma série de opções que vocês podem querer fazer, e a última ronda é sempre a mais marcante, porque é aquela onde existe toda aquela pressão de perceber quem é que vão ser os primeiros a vender, porque normalmente os primeiros a vender na última ronda, se conseguirem fazer bem os cálculos de quanto rendimento vão conseguir tirar, eventualmente ou normalmente ganham o jogo. Mas lá está, depende também de tudo aquilo que foi feito antes, se alguém, por exemplo, não vai já demasiado à frente. Portanto, várias opções para jogar e várias opções para obter a vitória. Quanto à inovação, eu diria que o jogo não tem muita inovação. Se nós formos a ver, já vimos estes elementos em muitos outros jogos. Eu diria que a inovação é aqui o modo como estes jogos de controle da área e de talvez a inovação na sobreposição das peças dos tablets para gerar as ações tenha alguma inovação. Mas depois as coisas acontecerem por várias etapas, já vimos noutros jogos. Eu diria que a principal inovação aqui é mesmo a integração destes mecanismos com o tema da venda de smartphones. Eu diria que isso foi com sucesso e aqui uma boa aposta da editora nesta implementação e do autor que também definiu isto. Quanto a preço, o jogo na versão de Kickstarter é caro e eu não sei até que ponto é que estão disponíveis versões normais de retail, não é? As versões de venda normais muito baratas. Eu tenho a ideia que o jogo não é assim tão barato quanto isso, mas lá está, é o único. E se conseguirem isto, eu diria que é um preço dentro dos 40 e tal, 50 euros, se calhar é aquilo que será mais comum encontrarem. Mas pronto, provavelmente não é um jogo assim tão barato, por exemplo, um jogo que é só de 1 hora, que acaba por provavelmente não ter tantos componentes ou tanta complexidade quanto isso, mas eu diria que depende também dos vossos gostos, mas o preço não me parece que seja muito barato para o tipo de jogo que é. E pronto, foram estas as minhas opiniões aqui sobre o Smartphone Inc., um jogo que eu gostei bastante dentro da sua categoria destes jogos um bocadinho mais leves e mais rápidos, mas que são extremamente úteis para as nossas coleções, digo eu, para mim que quero ter uma coleção diversificada e para vários públicos, mas que no fundo acaba por oferecer muito enquanto jogo, enquanto interações entre os jogadores. Pronto, fica aqui então a minha opinião sobre o Smartphone Inc. Fico também à espera das vossas reações, comentários e opiniões também sobre o jogo. Então vá, Deus!